Imagine um porto, um centro de efervescência econômica e social, onde o cheiro de café se mistura ao cheiro de maresia. No início do século XX, a cidade de Santos era o motor do Brasil, mas lhe faltava um coração pulsante para o novo esporte que conquistava o país: o futebol. Como erguer um time grandioso, à beira-mar, capaz de representar a alma de uma cidade portuária? O Santos Futebol Clube não surgiu de uma crise política ou da fusão de outros times, mas sim de uma necessidade de identidade e de uma engenhosa decisão de última hora de 3 jovens visionários. Este clube, o Alvinegro Praiano, tem em seu DNA a audácia e a vocação para o ataque, características que culminariam na criação do time mais ofensivo do planeta, o único lar do Rei Pelé. No como foi criado, e vamos mergulhar na engenharia social e esportiva que deu origem ao Santos, desvendando o papel crucial do Porto, a reunião no Clube Concórdia, a inesperada escolha do nome e como suas cores originais foram radicalmente alteradas para forjar a lenda. Você está prestes a descobrir como a simplicidade de uma ideia se transformou na complexidade de uma máquina de títulos mundiais, um projeto que, desde o primeiro toque, já trazia a marca registrada do gol. Desenvolvimento detalhado. O eixo da cidade e a engenharia da identidade, 1912. A cidade de Santos, em 1912, vivia seu apogeu. Era o maior porto exportador de café do mundo, um caldeirão de culturas e um polo de modernidade. No entanto, os clubes esportivos existentes na cidade eram majoritariamente voltados para atividades sociais e natação, refletindo pouco o dinamismo do futebol que já explodia em São Paulo. A lacuna era clara. Faltava um time que fosse a expressão esportiva direta da cidade e de seu povo. Foi nesse cenário que a ideia da fundação ganhou forma. 3 figuras centrais, amigos e frequentadores do Clube Concórdia, Raimundo Marques, Argemiro de Souza Júnior e Mário Ferraz de Campos, tomaram a iniciativa. Eles compartilhavam o mesmo objetivo: criar um clube dedicado unicamente ao futebol, forte o suficiente para competir em nível estadual. A reunião de fundação foi convocada, e em 14 de abril de 1912, 39 pessoas se reuniram no salão do Clube Concórdia, na Rua do Rosário, para selar a criação. A escolha do nome, um dos elementos mais críticos de qualquer projeto de branding institucional, foi o primeiro grande desafio da Assembleia. Várias sugestões surgiram, refletindo as tendências da época: Africa Football Club, Associação Esportiva Brasil e até mesmo Concórdia FC, em homenagem ao local da reunião. Todas foram rejeitadas por diferentes motivos. Alguns nomes eram considerados pretensiosos demais, outros genéricos. Foi então que surgiu a solução definitiva, em um momento de inspiração quase poética, vinda de Edmundo Jorge de Araújo. Em meio ao debate, ele se levantou e propôs a ideia mais simples e, ironicamente, a mais poderosa. Por que não chamamos o nosso clube de Santos, Santos Futebol Club? A ideia foi acolhida com uma ovação. O nome seria uma homenagem direta e inegociável à cidade, garantindo que o clube e a metrópole portuária fossem sinônimos. O primeiro presidente aclamado foi Cisino Colatino Patusca, pai de um futuro ídolo do clube, Araquém Patusca. Curiosamente, o processo de engenharia de cores não foi tão imediato quanto o do nome. A primeira sugestão de uniforme, aprovada na reunião de fundação, era a camisa listrada em azul e branco, separadas por um fio dourado, em tributo ao próprio Clube Concórdia. Essa configuração, no entanto, durou pouco. Apenas um ano depois, em 31 de março de 1913, em uma decisão pragmática e que estabeleceria a identidade eterna do clube, a diretoria alterou as cores para o preto e branco nas camisas, com calções brancos. Nascia o Alvinegro Praiano, um esquema de cores simples, clássico e de alto contraste, perfeito para a visibilidade em campo e que se tornaria o design da camisa mais famosa do futebol mundial. A estreia oficial do Santos FC ocorreu em 15 de setembro de 1912, contra o São Paulo Railway. O Santos venceu por 3-2, com gols de Raimundo Marques e, curiosamente, 2 gols contra.
A vitória inaugural já indicava o DNA ofensivo do clube, uma marca que seria eternizada. A engenharia humana. De Vila Belmiro a lendas mundiais. O primeiro campo foi emprestado, mas a visão ambiciosa dos fundadores exigia uma casa própria. Em 1916, o Santos adquiriu o terreno no bairro da Vila Belmiro e, em 12 de outubro de 1916, inaugurou o Estádio Urbano Caldeira, hoje mundialmente conhecido simplesmente como Vila Belmiro. Urbano Caldeira, que além de técnico, o primeiro a partir de 1913, foi jogador, dirigente e conselheiro, é uma prova da engenharia de paixão que move o Santos, uma figura que dedicou a vida à construção do clube. A grande virada de chave da engenharia de talento ocorreu nos anos 50, com a chegada de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, em 1956, aos 15 anos. O Santos, que já era um clube respeitado, transformou-se em uma máquina de futebol, um laboratório de inovação tática e artilharia. Com Pelé, Coutinho, Pepe, Zito e companhia, o time dos anos 60 dominou o futebol mundial, conquistando 2 Libertadores e 2 Mundiais Interclubes consecutivos, 1962 e 1963. O apelido de Peixe, em oposição aos times da capital, e a marca de ser o time dos gols, vieram dessa era dourada. Um legado de ataque e arte que desde a simples fundação, no Clube Concórdia, já estava previsto no desejo de fazer futebol. Curiosidades e fatos extras. Coincidência histórica. A fundação do Santos FC, em 14 de abril de 1912, ocorreu no mesmo dia em que o navio Titanic afundou. Um evento que falhou miseravelmente na engenharia e outro que começava sua jornada para a glória. O primeiro gol contra. A lenda diz que o primeiro gol da história do Santos foi contra o São Paulo Railway, em junho de 1912, em um jogo-treino, quando o time perdeu por 3-2. Na estreia oficial, em setembro do mesmo ano, o Santos venceu por 3-2, com 2 gols de Raimundo Marques e um gol contra do adversário. O ataque santista sempre soube forçar o erro. O campeão da técnica e da disciplina. Este apelido surgiu em 1928, cunhado por jornalistas após o Santos vencer 2 amistosos contra o Vasco da Gama, reconhecendo a superioridade do futebol jogado pelo clube mesmo em seus anos iniciais. O Santos Futebol Clube é o monumento ao poder da intenção e da identidade. Uma ideia simples, nascida da necessidade de um porto por representação, transformou-se em um dos projetos de engenharia esportiva mais bem-sucedidos do planeta. Seus fundadores queriam apenas um time de futebol. A cidade e a história lhes deram o maior do mundo. Da mudança de cores em 1913 à Vila Belmiro, cada etapa do processo foi construída com a audácia do mar e a precisão dos trilhos de café. Se você se inspirou nesta história de engenharia da paixão e vocação, deixe seu like e inscreva-se no canal Como Foi Criado. Ative o sino. Qual outro projeto, grande ou pequeno, nasceu de uma ideia tão simples e gerou um impacto tão gigantesco? Deixe seu comentário.